Esta sétima escola bíblica de obreiros, recebamos mais uma vez este homem de Deus, pastor Gesiel Gomes. Pastor Gesiel, por favor. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Eu lhes peço a especial gentileza de abrir o livro sagrado no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu nosso querido irmão Mateus. Vamos ser remetidos ao capítulo de número 25 e estaremos lendo o 6º versículo. 25, verso 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Para que você tenha a oportunidade singular de participar da leitura do livro sagrado, peço-lhe a gentileza de repetir após mim. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Minha tarefa nesta escola bíblica, por cuja participação eu rendo uma vez mais o preito da minha gratidão, minha tarefa é tentar dizer aos amados irmãos, ainda que já o saibam, mas não cesso de repetir as mesmas coisas, já dizia Paulo, é tentar recordar a cada um o que vai acontecer nos minutos finais que precederão esta meia-noite. Queiram sentar-se, por favor. Hoje à tarde, recebemos de Deus o privilégio da oportunidade de mencionar algumas verdades relacionadas com fatos que acontecerão nas proximidades da volta do Senhor Jesus. Particularmente, eu me sinto muito feliz e altamente privilegiado de estar falando sobre um assunto escatológico, porquanto bem me recordo que na segunda metade dos anos 80 e na primeira metade dos anos 90, houve um grande avivamento nos púlpitos e nas livrarias em torno da volta de Jesus. Falou-se muito, escreveram-se dezenas e dezenas de livros, pregaram-se milhares e milhares de mensagens. Não estou exatamente certo do que aconteceu, das causas, mas aparentemente houve um arrefecimento e outros temas entraram no lugar desse tema extraordinário que é a volta de Jesus. E se todos se recordam, nestes últimos 8 anos, este não tem sido o tema prioritário se nós observamos isto numa visão mundial. De maneira que ainda no início deste ano de 2008, está numa escola bíblica que tem como tema a pauta de escatologia, eu vejo que está ressurgindo a verdade que não pode morrer nos nossos corações. O rei está voltando. E nós hoje estamos mais próximos daquele dia do que em tempo algum da história. Você está feliz por isto? Poderia dizer amém? Nesta tarde nós começamos a estudar 7 coisas grandes que caracterizam a última hora, ou seja, que caracterizam esse momento final que deságua na meia-noite espiritual. Primeiro nós falamos de um grande ataque do inimigo às famílias. E tomamos um bom tempo prevenindo o povo de Deus sobre a estratégia do diabo de trocar os nossos filhos com os do mundo, para que ambos morram. Depois nós falamos sobre a manifestação do anticristo. Em seguida nós fomos meditar sobre uma grande onda mundial de perturbação. Em seguida, nós terminamos por falar
sobre uma onda, uma nuvem, uma avalanche de assaltos do inimigo ao povo de Deus. E falamos aqui esta tarde do propósito determinado de Satanás em nos roubar. Roubar o fundamento da nossa salvação, que consiste na fé no sangue expiador de Cristo. Roubar o calor do nosso amor para que ele esfrie e então estejamos despreparados para o retorno do Mestre. Roubar a força da nossa alegria para que nós então fiquemos fracos, posto que a alegria do Senhor é a nossa força. E finalmente roubar a provisão do nosso lar, para que em sendo visitados por alguém, não tenhamos pão algum e tampouco tenhamos azeite. Foi o que nós estudamos à tarde. Nesta noite, nós vamos ver os 3 últimos sinais que precederão a meia-noite espiritual. E estes sinais começam com um grande avivamento espiritual. Eu venho aqui esta noite para lhes dizer o nome de Jesus Cristo, que a igreja do arrebatamento não será uma igreja anêmica. Eu venho lhes dizer que a igreja do arrebatamento não será uma igreja cabisbaixa. Eu venho lhe dizer que a igreja do arrebatamento não será uma igreja estressada, não será uma igreja entediada. Eu venho lhe dizer esta noite que a igreja do arrebatamento não será uma igreja enfraquecida. Eu venho lhe dizer esta noite com ousadia e autoridade, a igreja do arrebatamento será mais forte do que a igreja primitiva. E a autoridade que eu recebo nesta noite, para lhes fazer esta declaração, de que a igreja do arrebatamento será mais forte do que a igreja primitiva, é porque eu me baseio num princípio bíblico, estabelecido por Deus para o seu reino, segundo o qual o fim é melhor do que o princípio. Eu vou repetir este princípio, porque ele é basilar no reino de Deus, concernente às coisas da terra. O fim é melhor do que o princípio. Eu quero louvar a Deus pela existência de Paulo. Eu quero louvar a Deus pela existência de Pedro. Eu quero louvar a Deus pela existência de Filipe. E eu menciono somente esses 3 grandes luminares da época primitiva da igreja. Mas, sem a menor intenção de desmerecer a grandiosidade dos ministérios de Paulo, Pedro e Filipe, eu tenho algo para dizer esta noite. A igreja primitiva só teve um Paulo. A igreja primitiva só teve um Filipe. E a igreja primitiva só teve um Pedro. Eu lhes asseguro esta noite, tomado de uma convicção plena, a igreja do arrebatamento terá muitos Paulos, muitos Filipes, muitos Pedros, muitas maravilhas, muito mais poder, muito mais unção. Deus não virá buscar uma igreja alquebrada pelo cansaço da vida. Ele virá buscar uma igreja mergulhada no oceano do avivamento e poderosa em Deus na destruição das fortalezas do inimigo. Avivamento não pode ser planejado. Avivamento não pode ser fabricado. É uma inutilidade. Resulta em algo inócuo e sem valor se nós, no mês de janeiro, programamos uma cruzada de avivamento para o mês tal. Avivamento é desejado por todos nós, mas não pode ser programado. Não pode nenhum comitê de igreja se reunir e pôr no papel o planejamento de um avivamento. Sabe por quê? Porque a marca do avivamento está em Atos capítulo 2. De repente, se você trouxe a sua mão direita e não é canhoto, junte esses 2 dedos e vamos dar um estalo bonito aí. Vamos lá. Diga comigo, diga após mim, por favor. Avivamento. Tem uma marca. De repente. Foi assim que eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi assim que Enéas foi curado. Foi assim que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Foi assim que aquela igreja quase morta de Éfeso
receber o impacto do poder de Deus. Se o avivamento é planejado para dezembro, nós teremos 10 meses de caos. Se o avivamento é planejado para março, teremos 2 meses de inutilidades. Se o avivamento é programado para 2009, nós teremos o 2008 de hiato espiritual. Mas eu quero que você sempre guarde isto: o avivamento é de repente. Você sai de casa como um crente qualquer, um crente simples, para usar uma expressão que bem defina o que eu quero dizer, e você está aqui na casa de Deus de repente a glória do Senhor toma a casa. Quantas vezes nós temos em cruzadas evangelísticas programado no nosso coração: vamos pregar 4 noites, e no sábado, o sábado vai ser o grande sábado de batismo com o Espírito Santo. Aí quando chega na quinta-feira, de repente. Aí quando chega na sexta-feira, de repente. Eu quero glorificar a Deus porque o avivamento é algo surpreendente de Deus. Isto significa, já que avivamento é algo que surpreende a cada um de nós, por que esta noite não pode acontecer algo aqui de repente? A qualquer momento Deus vai surpreender você com uma nova unção. A qualquer momento Deus vai invadir a sua casa e vai possuir os seus filhos, esses adolescentes que você acha que estão começando a lhe dar trabalho. De repente Jesus chega e diz: agora vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Creia, comece a receber o espírito de profunda fé para as coisas que vão acontecer de repente. De igual maneira, quantas vezes anunciamos que vai ser um grande movimento? Quantas vezes fazemos folders e pôsteres dizendo que vai ser alguma coisa fenomenal? E quando termina, não foi absolutamente nada. Deus não quer depender do nosso pensamento. Deus quer exercer a sua soberania. Fique preparado, porque a qualquer momento Deus vai fazer o que Ele quiser. E ninguém tem nada com isso. Mas todo mundo vai desfrutar isso. Quantos poderiam neste momento oferecer uma glorificação a Deus de todo o seu coração? Quando eu digo que o avivamento não está sujeito a controle, é porque vento simboliza o Espírito Santo. E ainda que Nicodemos conhecesse bastante de física, ainda que Nicodemos fosse, na verdade, o catedrático no judaísmo contemporâneo dos discípulos de Jesus. Eu não digo contemporâneo de Jesus, ninguém é contemporâneo de Jesus, ele é eterno. Mas, na verdade, Nicodemos, que conhecia muitas coisas, e conhecia alguma coisa a respeito do vento, muito pouco, já disse: o vento sopra onde quer. E como o vento simboliza o Espírito Santo, é gostoso, é saudável, é salutar, é delicioso para mim desta noite recordar: se o vento simboliza o Espírito Santo, e o vento sopra onde quer, o Espírito Santo está esta noite soprando no mundo onde Ele está querendo. Esta noite não há força diabólica nenhuma que impeça o mover do Espírito de Deus, porque o vento sopra onde quer. Abre o teu coração agora, porque eu pareço estar ouvindo que a copa das amoreiras está balançando. E quando a copa das amoreiras balança, ela só balança pelo vento. O vento está soprando. Quantos querem o vento de Deus esta noite? Digam amém. Qual é o nosso papel no avivamento? Eu vou pedir que os amados repitam após mim: orar, buscar, jejuar, clamar, crer. Agora o outro lado: receber, desfrutar, cultivar e, por último, zelar. Zelar. Quando vier o avivamento, desfruta. Quando vier o avivamento, mergulha.
Quando vier o avivamento, cultiva. Mas quando vier o avivamento, zela. Por duas razões. Primeiro, para que ele não se transforme num desaguadouro de fanatismo. Segundo, para que ele não seja temporário, como se apenas fosse uma chuva de verão. O avivamento que está vindo aí, soprando pelo Espírito de Deus, é algo que vai ficar até o toque da trombeta. E eu quero glorificar a Deus por todas as obras que estão sendo realizadas ao redor do mundo. Quantos podem dizer amém? Agora, quais são as áreas que serão atingidas pelo último avivamento? Quais são as áreas? O conhecimento gera estabilidade emocional. Toda pessoa que não conhece as coisas está emocionalmente despreparado. Não é verdade, psicólogo? A estabilidade emocional é extremamente importante, não é verdade? Extremamente importante. E a estabilidade emocional está muito relacionada com o conhecimento. Esta é a razão porque Deus nos deu a Bíblia, para nós conhecermos as coisas e nada nos abalar, e nada nos inquietar, e nada nos produzir temor. Quem sabe está seguro no que sabe. Quem conhece tem firmeza porque conhece. É por isso que João disse, vós sabeis tudo, então nada vos abala. Bendito seja o nome do Senhor. Quais serão as áreas do avivamento? Primeiro, ouça-me agora. A primeira área do avivamento do tempo do fim, a primeira área do avivamento da meia-noite, será na prática da pregação do Evangelho. Agora, eu não estou formulando um esboço e estou sequioso buscando textos bíblicos para acoplar ao meu esboço. Não, eu li a Bíblia e tentei simplesmente anotar o que ela está dizendo. Se você prepara um tema e vai atrás da Bíblia e diz, Deus, por favor, justifica o meu tema, Deus, abona meu esboço, você vai ter muita dificuldade. Agora, se Deus te dá a palavra, você só vai escrevendo, você só vai formalizando o que Deus já lhe falou. E o que eu vou falar está escrito na Bíblia. Se você a trouxe, como já se sabe que trouxe, Atos capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, quantos podem repetir, por favor? Ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir, no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. O primeiro gume desta espada é uma história. O primeiro gume desta espada é uma redação. O primeiro gume desta história é a descrição de um acontecimento. Palavras como esta, se não fossem bíblicas, elas poderiam estar em qualquer romance. Agora, quando nós descobrimos outro gume, aí não tem mais sentido de romance. Aí começa a aflorar a plenitude da bênção. Mas vamos, uma vez mais. Aqui está dizendo que era um dia de domingo. Está dizendo que os irmãos se reuniam. Aqui está dizendo que no domingo havia um partido do pão. Aqui está dizendo que o pregador era Paulo. Aqui está dizendo que Paulo ia no dia seguinte ia viajar. Então era o último dia com os discípulos. Aqui está dizendo que Paulo ministrava para eles. E aqui está dizendo que Paulo começou a pregar, e Paulo ficou eufórico, e deu 8 horas da noite e o Paulo está pregando, deu 9 da noite e o Paulo está pregando, deu 10 da noite e o Paulo está pregando, deu 10h30 o Paulo está pregando, deu 10h45 Paulo está pregando, deu 11 horas e Paulo está pregando, deu 11h40 Paulo está pregando, deu 11h45 Paulo está pregando, deu 11h50 Paulo está pregando, deu 11h55 Paulo está pregando, deu 11h59, aí o Paulo parou a pregação. Agora você toma a sua mão direita e faça assim. Agora nós vamos virar a página literal e vamos deixar Deus mostrar algumas coisas bastante simples, mas extremamente maravilhosas. Primeiro, Paulo simboliza todo o ministério que existe dentro da igreja ocupado com a pregação do Evangelho. Paulo simboliza um exército de homens e mulheres que durante 2000 anos estão fazendo a coisa mais extraordinária que se pode fazer neste mundo. Eu quero louvar a Deus pelos médicos cirurgiões. É impressionante o cirurgião.
O cidadão abre o corpo humano, ele literalmente rasga o corpo, ele vai ali dentro, ele remove algumas coisas, ele introduz às vezes um outro elemento, como a ciência médica está adiantada, depois ele fecha a parte que foi aberta. Os sabem que a provisão de Deus para a natureza permite que aquilo depois se ajunte. E é uma obra magistral. O trabalho de um cirurgião merece o nosso respeito, merece nossa consideração. Um fabricante de automóvel, um fabricante de aviões, por exemplo, coisa incrível, fizeram agora o A300 Airbus, A380. Quantas pessoas lá dentro? 800. Cada um com 2 malas, 1.600 malas. Cada mala pesando 25 quilos, pega a calculadora e depois me responda. E põe aquela coisa toda. 8 tanques de gasolina de aviação, querosene de aviação, 8 tanques de combustível, põe ali dentro, cada um tem um peso tonelada, e põe aquilo tudo, é uma fortaleza. Quando, de repente, o piloto vai, aciona alguns aparelhos que são digitais, e daqui a pouco aquela monstruosidade vai se elevando. Se você preferir uma coisa mais terrena, para não ser tão aérea, você pega o seu celular e fica perguntando, que é isso? Alô, de onde você está falando? Do Japão. Mas como? Como no Japão? Eu estou aqui em Goiânia, eu acabei de ligar para você, a tua voz já chegou aqui. Você tem tantas coisas para se admirar, mas eu quero pedir que você compreenda uma coisa. Mais fabuloso do que dirigir um avião, pilotá-lo, mais fabuloso do que montar um avião, mais fabuloso do que fazer um computador, mais fabuloso do que programar um computador, mais fabuloso do que idealizar e produzir uma bomba atômica, mais fabuloso do que realizar uma operação cirúrgica, mais fabuloso e mais maravilhoso que tudo isto é chegar numa tribuna sagrada, abrir um livro que só Deus conhece, explicar este livro, e Deus fará através daquele pregador. Aplauda a Deus por isso. Enquanto a igreja estiver na terra, não haverá coisa mais maravilhosa do que pregar o evangelho. Minha vida não faria sentido aqui neste mundo se não fosse para pregar o evangelho. É a única coisa que sei fazer. Pregador do evangelho. Se você não é, respeite quem é, porque é um profeta de Deus na terra. Pregador do evangelho, o homem que tem a chave. Jesus disse, eu te darei a chave. E quando Jesus prometeu as chaves para Pedro, não era para abrir a porta do céu, que a do céu já disse, eu tenho essa chave de abrir o céu, eu tenho. Está lá em Apocalipse, eu tenho a chave. Agora eu te dei as chaves que abrem o coração humano. A psicologia fala dos segredos do coração humano, da alma humana. É impenetrável. A alma humana, companheiro, é um mistério. A alma humana, companheiros, é uma incógnita. A alma humana, escola bíblica, é uma barreira intransponível. Ninguém viola os segredos da alma. Ninguém modifica as intenções de uma alma. Ninguém, nada. O pai diz para o filho, meu filho, não faça isto. Ele diz, eu vou fazer, e faz. A mãe chora e diz, minha filha, não fuja com este homem, minha filha. Vai ser uma miséria. Ele diz, mãe, a minha alma está apaixonada, e faz. O pregador chega e diz, muda de opinião que Deus te ajuda. Aí ele muda. Pregador do evangelho. Eu não estou falando de ser pastor, que isso é a coisa mais difícil que existe no mundo.
Eu não estou falando de ser mestre, é um negócio complicado. Não estou falando de ser apóstolo, isso é outra coisa. Estou falando de ser pregador. Eu estou falando de semear a única semente que não foi produzida na terra, que veio diretamente do céu. A semente é a palavra de Deus. Vocês se lembram de Camboriú? Quando este servo de Deus assumiu a tribuna, vocês se lembram? Ele não balançou um ginásio. E eu posso falar isto com naturalidade. Ele é um homem de Deus amadurecido. Ele não balançou um ginásio. Ele balançou uma nação inteira. Pregador é o único homem que agita uma nação inteira quando fala. Aplauda, 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 aplauda. Glorifica, glorifica. Há entre nós esta noite 2 pregadores estressados na sua alma. Há entre nós 2 pregadores aqui estressados, cansados e desiludidos, com vontade de desistir. Eles não vão se manifestar. Deus é nosso amigo, Deus é elegante. Mas eu vou dizer para eles agora, não desistam, não. Vocês têm o maior tesouro nas mãos que o homem pode possuir. Não desistam, não desistam, não desistam, não desistam. César está sentado no seu trono. Me preste uma cadeira aí, por favor. Muitíssimo obrigado, amado. O senhor vai ficar de pé só um tempinho. O senhor vai representar César. Isto, aproveitar. Ok, César aí. Posudão aí. Posudão aí. César. Vocês falem o nome César, tá bom? Quem governa o Império Romano? Quem emite decretos? Quem manda matar? Quem determina todas as mudanças legais no Império Romano? Quem tem o poder? César é poderoso. César é tão poderoso que ele mesmo baixou um decreto. É uma iniquidade. Ele baixou um decreto e ordenou aos cidadãos do Império Romano que dissessem assim: quando vocês se encontrarem um com outro, digo assim: ave César, quer dizer, salve César. César é poderoso. Diga baixinho, não vamos também exagerar. César é poderoso. E ali está o César. Fica de pé, César. O César é mais alto do que este César. Ele é mais alto, ele deve ser uns 40 assim de mais alto. O César, ele usa, quando precisa, ele também é guerreiro, ele usa os escudos. Ele foi treinado para tudo que parece importante. Ok, obrigado, César. E quando pode sentar, César. E quando as pessoas chegam para cumprimentar César, não dizem assim: ave César. Elas se ajoelham, beijam a mão de César e dizem: salve o imperador. Este homem é fabuloso, este homem é grandioso. No caminho de Damasco, Jesus se encontra com um baixinho. No caminho de Damasco, Jesus se encontra com um baixinho careca. Eu não tenho nada contra os baixinhos e nem contra os meus colegas. No caminho, Jesus encontra um baixinho e um careca. No caminho de Damasco, Jesus encontra um homem que tinha as pernas. Eu não tenho nada contra quem tem as pernas assim. Como é que chama aqui em Goiânia? Tem vários nomes do Brasil. Anda assim. Mas este homem é doutor. Este homem chegou a ter uma posição no Sinédrio. Este homem é de umas inteligências raras. Mas ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco. Jesus acende uma lanternazinha dessas mais simples. Acende nos olhos dele. Ele fica cego. Sai puxado pela mão das pessoas. Se esquece da jurisprudência romana inteira. E começa a ler de novo a Escritura Sagrada, não entende coisa nenhuma, vai para a casa de um cidadão lá em Damasco, chega uma hora por ele e diz: irmão Saulo, que nada de doutor Saulo, e ele é reduzido a quase nada, e com aquele problema daquela lanterninha que Jesus acendeu e cegou, ele já não pode mais nem escrever direito, gosta de ler que sou ele, e aquele homem, que era um homem fácil de morrer sob as ordens de César, aquele homem que se tornou João ninguém, aquele homem que foi desprezado pela família, desprezado pelos judeus, e está na mira da desconfiança da igreja. Jesus diz assim: Paulo,
Eu te chamei, porque tu serás mais poderoso do que César. Mas como ele será mais poderoso do que César? Digam somente sim ou não. Como doutor? Não. Como professor de idiomas? Como orador? Como religioso? Como pastor de igrejas? Então como? Como pregador, como pregador, como pregador. Aí ele diz assim, aí pastor Gilmar, ele diz assim, é o mais bonito que eu acho de Paulo. Eu fui constituído pregador. Todos os pregadores que estão aqui agora, fiquem de pé. Há uma bênção para nós. O senhor sabe, pastor Gilmar, que às vezes a gente faz coisas que é preciso ter ousadia, coragem e determinação mesmo. E eu estou recebendo inspiração, eu vou fazer. Eu faço? Faço. Eu vou pôr os meus pés aqui, eu falei de sangue de Jesus hoje aqui, vou me apoiar neste sangue, mas eu vou mandar um recado para o inferno. E é o recado seguinte: Satanás e seus demônios, respeitem estes homens. Pastor Gilmar, deixa eu falar uma coisa para esse povo que está em pé. Sabe o que Deus está falando no meu coração? Eu disse: meu filho, estes são os únicos homens que o inferno respeita. Por quê? Porque eles têm a bomba que destrói o pecado, o evangelion, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vocês são espirituais e vocês entendem quando Deus pega o pregador e sai na linha que Ele quer. Vocês entendem isso? Diga comigo agora, põe a mão no coração e diga: Senhor Jesus, com todas as forças da minha alma, pregarei até a meia-noite. Cada pregador abençoe o outro pregador com a mão no ombro, onde que? Cada pregador abençoe o outro pregador agora. Cada pregador abençoe a outra pregadora. Pregadores, recebam uma nova unção de Deus. Pregadores, recebam uma nova inspiração de Deus. Recebam.
Permaneçam de pé mais um momento. Alguma pessoa que sente que este momento é um momento especial? Se há alguém que sente isto sinceramente, levante sua mão, por favor. Então diga comigo, este momento é um momento especial. Eu prometo que serei como Paulo, pregarei até a meia-noite. Porque depois da meia-noite não precisa mais pregar, a igreja já subiu. Podem sentar em nome de Jesus. Pastor Gilmar Santos, o senhor tem dezenas de anos como pregador, gerações que lhe ouvem, gerações que o imitam. Eu conheço alguns pregadores que o imitam, são gerações que o admiram, mas nós não somos eternos. Um dia chegará a nossa meia-noite, pastor Gilmar. Tanto pode ser a nossa ida, como pode ser a chegada dele. Estabeleça uma escola para pregadores, pastor Gilmar. Porque o maior avivamento que haverá antes da volta de Jesus será o avivamento na área dos pregadores. Está em Atos. E alargou a prática até a meia-noite. É lindo passar a história como um homem que pregou para milhares, quem sabe para milhões. Mas será maior a recompensa e o prêmio se, além disso, disser: este é o homem que formou milhares de pregadores. Se há entre nós esta noite pessoas que não são pregadores, contrariando todas as expectativas terrenas, humanas, eu estendo minha mão com temor e tremor na presença de Deus e digo: recebam graça para serem pregadores também. Haverá um grande avivamento na área da pregação. Não há dúvida que haverá. Mas haverá um outro avivamento. Atos capítulo 16, versículo 25, por favor. Eu não estou ferindo nenhuma regra de hermenêutica. Eu estou lendo a Bíblia. E onde fala de meia-noite, ali eu fui atrás para ver o que Deus está dizendo. Atos 16, por gentileza, versículo 26. Se o irmão está... Porque aqueles que têm apostila sabem que na apostila está só o 25. Mas o Espírito orienta agora para ler o 26. 25 diz assim, com a igreja repetindo: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Agora o versículo seguinte, só aqui os pastores que estão na tribuna. Como é que começa o verso 26? Outra vez. Outra vez. Como é que surge o avivamento? E de repente. Agora escuta só. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. Eu não vou falar sobre nada disso. E logo se abriram todas as portas. Isto aí eu quero frisar. Eu tenho uma palavra de Deus para o senhor, pastor Gilmar Santos. O senhor começou esta obra, desafios após desafios. Adquirir este imóvel foi um desafio com D maiúsculo. Adquirir este outro foi outro desafio. Eu queria só lhe fazer uma pergunta. Terminaram os seus desafios? Não. Terminaram os seus sonhos? Não. Tem mais algum projeto aí?
Tem mais alguma coisa escondida por aí? Tem. Onde estão os companheiros do pastor Gilmar? Os senhores compartilham dos sonhos do pastor Gilmar? Digam amém. A igreja compartilha dos sonhos de seu líder? Diga amém. Pois eu vim aqui esta noite profetizar para o senhor e, por extensão, para os seus companheiros de ministério e para a igreja. Se o avivamento da oração continuar, todas as portas se abrirão. Todas. O terceiro avivamento será na área da batalha pessoal. Juízes 16:3. Porém, Sansão deitou-se até a que hora? À meia-noite. E a que hora ele se levantou? E à meia-noite se levantou. Pega este versículo, pega esse pedaço de versículo e começa a ficar alegre. Olha só. À meia-noite se levantou. Deixa eu te dar uma notícia. Vocês estão sentados aí. Vocês estão sentados aí. Nós estamos sentados aqui. Nós estamos sentados aqui neste planeta Terra. Mas eu tenho notícias boas. À meia-noite nos levantaremos. Eu me levantarei. Eu me levantarei. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei. Eu me levantarei. Eu me levantarei quando der a meia-noite. Diga com força e com firmeza, eu me levantarei. Eu vou passar para o próximo versículo. Juízes 7, 19 e 20. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam, ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as buzinas. Fala comigo aí, tocaram as buzinas. Você está convidado nesta noite a ser um tocador de buzina. Diga para quem está ao seu lado, não, aí por favor, ao longo do santuário, diga, toca a buzina para os teus vizinhos. Vamos. Fala aí, toca a buzina no shopping. Toca a buzina na rua. Toca a buzina em Goiânia. Toca a buzina em Alexânia. Toca a buzina em Goianésia. Toca a buzina em Goiás. Toca a buzina no Brasil. Deixa eu dar notícia para os irmãos. Antes de Jesus voltar, o mundo inteiro vai ver o toque de buzina da igreja. Antes de Jesus voltar, o mundo todo ouvirá o toque da buzina. Diz assim o texto bíblico. Havendo sido de pouca trocadas as guardas, então tocaram as buzinas. Fala aí, tocaram as buzinas. E quebraram os cântaros. Fala aí, quebra o cântaro. Quebra o cântaro. É fácil tocar a buzina. Complicado é quebrar o cântaro. Jesus ressuscitou Lázaro. E quando eu era criança, eu achava que este havia sido o maior milagre que Jesus fez aqui na terra. Eu sempre, quando criança e adolescente, eu sempre pensei que o maior milagre dos evangelhos era o milagre da ressurreição de Lázaro. Hoje eu já não digo isto. Porque se o milagre da ressurreição de Lázaro tivesse sido o maior milagre, ele estaria nos 4 evangelhos. E se ele só está em João, ele não foi o maior. Então você vai atrás do milagre que está nos 4 evangelhos. E eu vou separar 2 milagres que estão nos 4 evangélicos. E esses é que são grandes. Primeiro, o milagre da multiplicação dos pães. Segundo, o milagre da mulher que quebrou o seu cântaro. E um dia Deus me esclareceu isto. Eu disse, obrigado, Deus, pelo teu esclarecimento. O milagre da multiplicação dos pães, sabe por que Jesus mandou pôr nos 4 evangelhos? Porque aquele milagre ele não fez sozinho. O rapaz trouxe os pães. Deus quer fazer milagres usando você. E os milagres dos quais você participa, ele considera maiores. Oh, Deus de maravilhas. Aleluia. Me diga uma coisa, quem foi que pediu para Jesus ressuscitar Lázaro? Ninguém. Quem foi que creu na ressurreição de Lázaro antes de acontecer? Ninguém. A gente diz, põe isso só em João. Põe isso em João porque ninguém me pediu. Eu fiz que eu era amigo dele.
Põe só, João, só você que escreve. Não me pediram para fazer. Não criam que eu ia fazer. Põe aí só você. Agora, Mateus, fala daquele menino que trouxe os pães. Marcos, fala daquele menino que trouxe os pães. Lucas, fala daquele menino que trouxe os pães. João, fala que isso é que é milagre, João. Eu e ele. Diga comigo, para Jesus, o milagre da ressurreição de Lázaro nunca foi mais importante do que o daquela mulher. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Quem está preparado para tomar um susto, diga aí. Então aí vai o susto. Quando uma pessoa quebra o seu vaso, o seu cântaro diante de Deus, isto é mais importante do que a ressurreição de um morto. Que a coisa mais difícil não é ressuscitar um morto, que Jesus está aí, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. A coisa mais difícil que é ressuscitar um morto é uma pessoa quebrar um cântaro, porque Jesus não quebra o cântaro de ninguém, é a pessoa que quebra. Quando uma pessoa quebra, esse milagre foi maior. Quando você quebrar o seu cântaro, você fez algo para Deus que é espantoso no céu e na terra. Na hora que você quebra o cântaro, na hora que você se quebranta, na hora que você se humilha, na hora que você se entrega a Deus, Jesus diz assim, atenção, atenção, os arcanjos, vocês viram? Vocês viram? Eu não falei que tem gente lá que quebra o cântaro? Eu ouço o Senhor dizendo esta noite para alguns querubins e arcanjos, dizendo, nesta noite, meus servos, lá no planeta Terra, lá no continente americano, lá na República Federativa do Brasil, lá no Centro-Oeste, lá no estado de Goiás, lá na cidade de Goiânia, lá no bairro de Jardim América, lá na escola bíblica, eu vou conceder o meu espírito ao meu povo e eles vão quebrar o seu cântaro outra vez, porque a meia-noite está chegando. Quando tudo perante o Senhor estiver, e parte do meu ser, todo, olha, só então hás de ver. Fale com a alma. Quando tudo deixares no altar, eu quero pôr a minha mão sobre o meu coração e dizer a Deus, concede-me a tua graça, para que eu possa tocar a buzina como pregador, mas que eu possa também quebrar o meu cântaro diante de ti. E agora eu silencio por alguns segundos. Eu não falo nenhuma palavra enquanto o Espírito Santo trabalha em corações para quebrarem o seu vaso de alabastro. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória. Continue. Quebrante o seu vaso e peça que Deus lhe esconda na fumaça. Cantem no Santo dos Santos. Como é que é? No Santo dos Santos. Me esconde na fumaça, né? Você sabe cantar, meu filho? Isso. Quero o ministro do louvor. Isso. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta.
onde só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Graça me basta e tua presença é o meu prazer. Preparem-se para assistir um vídeo com esta cena se repetindo em Moçambique, na África. Agora, responde uma pergunta aqui. Deus ouve a cada um de nós ou não ouve? Ouve. Deus conhece ou não conhece os nossos sonhos? Conhece. Este é ou não é um dos teus sonhos? Sim. Pois vai se cumprir. Aplauda a Jeová, Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aplauda a Jeová. Assim diz o Senhor, que criou céus e terra. Filho, põe de lado estes pensamentos negativos, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A glória do Senhor encheu este lugar. A glória do Senhor invade cada centímetro quadrado. Os que estão nos últimos lugares, daqui para lá, recebam a manifestação da Shekinah do Deus Elohim.
Jesus querido, Jesus querido, Jesus querido, a casa é tua, o povo é teu, e a liberdade tua é total na tua casa. Tu és o meu missionário, escolhido por minha soberania, escolhido desde o ventre de tua mãe e separado para mim, diz o Senhor. Não te embaraces com as ofertas desta vida, não estudes aquilo que não condiz com o meu propósito. Quebra o teu cântaro, dedica a tua vida, porque nesta noite eu acendo a minha tocha no teu coração e farei de ti um verdadeiro campeão, diz o Senhor. Vai receber a bênção pastoral. A igreja pode sentar-se. Haverá avivamento na área da pregação, digam amém. Haverá um avivamento na área da oração, digam amém. Haverá um avivamento na área da batalha pessoal, digam amém. E finalmente haverá um avivamento na prática da adoração. Salmo 119, verso 62. Eu queria pedir, por gentileza, ao senhor que preparasse para ler este versículo para a igreja. Salmo 119, verso 62. Ele está meio escondido na Bíblia, mas é um versículo do fim dos tempos. Obrigado. Salmo 119, 62, por favor. Atenção, igreja. Está vindo o microfone especialmente para o senhor. Salmo 119, verso 62. Ouça, igreja. A última fase do avivamento que eu vou mencionar aqui esta noite. Falei do avivamento na pregação, falei do avivamento na oração, falei do avivamento na batalha pessoal, e agora, olha só. À meia-noite me levanto para dar-te graças. Peraí, como é que é? Que hora? À meia-noite me levanto para dar-te graças. Ok, agora veja noutra versão. Foi a propósito que eu estava vendo a Bíblia que ele estava usando. Vamos lá, outra. À meia-noite me levantarei para te louvar. Se você encontrar por aí mais uma Bíblia, vai dizer, a Bíblia Tradução Brasileira vai dizer assim: à meia-noite me levantarei para te adorar. Adorar, louvar e dar graças. Escute bem. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele quer encontrar a sua igreja fazendo 4 coisas. É o que nós vimos esta noite. Primeira, o senhor repete aí para mim, por favor, diante do povo. Primeiro o senhor fala, Ele quer encontrar a igreja pregando. Ele quer encontrar a igreja pregando. Olha só o amém que a igreja vai dar. Ele quer encontrar a igreja orando. Ele quer encontrar a igreja orando. Ele quer encontrar a igreja vencendo todas as batalhas. Ele quer encontrar a igreja vencendo todas as batalhas. Finalmente, Ele quer encontrar a igreja agradecendo e adorando. Finalmente, Ele quer encontrar a igreja agradecendo e adorando. Glória ao Senhor. À meia-noite nos levantaremos para adorar. Eu vou lhe dar uma palavra aqui muito simples, mas quero lhe avisar.
Daqui para frente o senhor deve ser conhecido já de algumas maneiras, eu não sei como é que o senhor é conhecido, não sei nem qual é a sua atividade aqui na igreja. Agora eu vou dizer uma coisa, o povo vai lhe conhecer e lhe respeitar como adorador de Deus. Isto não vai começar, isto já começou. Já começou. Todos juntos louvemos grande. Adorai-o, Rei do universo, terra e céus. Todos juntos. Qual é a sua função eclesiástica? Diácono. Felipe também era. Porque tu trouxeste água para os homens que fazem a coisa mais bonita na terra, que é pregar o evangelho, a partir de hoje vai brotar na tua vida o espírito de Felipe. Ai, amarrachurias. Deus dará a este moço esta noite graça e habilidade para começar trabalhos, para abrir do zero. E vai... É a vocação. Agora, meu filho, não vai começar daqui a um ano, não. Já começou! Eu quero concluir. Eu disse que havia 3 grandes sinais na igreja quando estivesse pertinho da meia-noite. Primeiro, um grande avivamento. Repito, um grande avivamento. Segundo, uma grande oportunidade missionária. Escuta bem, abre bem. Tira toda a cera do ouvido agora. Escuta bem, tudo. Fica limpinho mesmo. Vamos ver. Arranca tudo aí. Escuta só. Só haverá prosperidade daqui para frente. Estou falando de prosperidade legítima espiritual. Estou falando de dinheiro no caixa. Dinheiro no caixa. Só haverá uma verdadeira prosperidade espiritual para as igrejas e os ministérios que derem prioridade à obra missionária. Ponto final. Assinado Jeová. Deus não levantou a igreja para ser o império. Deus levantou a igreja para ser uma agência missionária. Deus não levantou a igreja para possuir uma vila de casas e alugá-la para veraneio ou para turistas. Deus levantou a igreja para encher o mundo desta raça especial, esta raça de pregadores que abalam o inferno, que alegram o céu, que estremece a terra e que fazem a igreja crescer. Aplauda Jeová esta noite. E saindo perto da hora 1/10, 11 horas da noite, para nós, na nossa linguagem, perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Deus está declarando esta noite que está escrito no céu
como juramento do Eterno, que a função desta igreja, deste ministério e desta convenção é encher o mundo de pregadores e plantar igrejas ao redor da terra. Em último lugar, esta noite eu menciono que o último grande sinal que nós teremos, que a meia-noite está chegando, é uma grande expectativa para a volta de Cristo. E como é o último texto que eu vou ler, eu pediria os que têm a apostila da tarde, ficassem com ela aberta. Há uma revelação de Deus aqui. Os que não têm, abram a sua Bíblia. Atos 27, verso 27. E eu me pergunto, como é que estava esse versículo na Bíblia aqui, meu Deus? E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado do mar Adriático, olha a entonação, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Isso aqui é beleza demais. Vamos lá, vamos debulhar. Pega essa espiga de milho santo, milho celestial, vamos debulhar rapidamente. E quando chegou a 14ª noite, o número 7 é o número das coisas plenas. 14 noites. 7 noites do Velho Testamento e 7 noites do Novo Testamento. Não tem mais o que viajar. Israel já fez a viagem dele e nós já fizemos a nossa. Tem que haver terra. Tem que haver terra. E quando chegou a 10ª terra, agora escuta só que beleza. Olha aqui, é a história da minha vida. Sendo impelidos de um e outro lado no mar. Escuta aqui. Esta é ou não é a sua história? De um mar e outro mar. De um lado e outro. Vai para cá, vem para ali. Vai hoje está bom, amanhã tem problema. Hoje ninguém nos perturba, amanhã todos nos perturbam. Tem hora que tem muita gente para ajudar, tem hora que tem uns aí sendo atraídos por uns fariseus, impelidos para um lado e outro mar. As ondas têm muitas vezes nos levado. As turbulências da jornada muitas vezes nos têm feito abalar. Eu tenho notícias boas, isto está acabando. Durante 14 noites foram impelidos pelo mar, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Mas lá pela meia-noite, nós que vimos tantas turbulências, nós, povo de Deus, que já passamos por tantas tribulações, eu gosto dessa palavra, suspeitar. Sabe o que é suspeitar? É aquele instinto que a gente tem de que alguma coisa vai acontecer. Eu estou suspeitando que vai chover. Não está tudo claro, mas estou suspeitando. Sabe, esta noite eu quero concluir dizendo, eu estou suspeitando que o rei está voltando. Eu estou suspeitando que o tempo da nossa peregrinação aqui está terminando. Eu estou suspeitando que arrebatamento está vindo. Eu estou suspeitando que o avivamento que vem aí vai nos levar todos a uma dimensão que nós nunca conhecemos. Comece a suspeitar de que coisas novas estão vindo. Comece a suspeitar. Quem foi que suspeitou? Foram os marinheiros. Não foi o comandante. Eu gosto da Bíblia. A Bíblia é fabulosa. Não foi o comandante que suspeitou. O comandante conhece. O comandante e a bússola foram os marinheiros. Jesus sabe de tudo. Agora a gente só fica suspeitando. Nós somos os marinheiros. Diga comigo, eu, como marinheiro, estou suspeitando. Eu estou desconfiando. Eu estou sentindo um cheiro de arrebatamento. Os que estão sentindo o cheiro de arrebatamento, levantem sua mão e glorifiquem o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Breve os trabalhos serão findos. Bênçãos vão os servos. E o
que Jesus vai fazer? Os saudará, bem-vindo. Olha só, esta glória espero. Mão levantada, todos cantando. Eu sei que a meia-noite está chegando. Os pregadores, pastores, evangelistas, missionários, homens ou mulheres, que sentem com toda a honestidade diante de Deus, que precisam de uma renovação no seu ministério, na sua função como pregadores, como evangelistas, como pastores. Se o irmão reconhece diante de Deus isto, e não teme a nada neste mundo por causa do que o irmão deseja, com toda humildade e esperança, ponha-se ali, por favor. Nós vamos estar ministrando uma bênção de renovação para o seu ministério. Eu quero cada dia coisas novas de Deus. Oh, Deus. Companheiro, prepara esta casa para receber visitas de outras partes do Brasil. Prepara esta casa para receber visitas de outras partes do Brasil, para apreciarem com seus olhos o surpreendente que Deus estará fazendo aqui. Consiga estacionamento para ônibus. Virão aqui ônibus especiais, caravanas, para conhecer o mover de Deus nesta casa. A ti, diz o Senhor, está escrito na minha palavra, ao que tem, ser-lhe-á dado. Diz o Senhor, meu filho Gilmar, eu te acrescento em todas as áreas da tua vida. Em todas as áreas da tua vida. E uma explosão nova de unção acompanhará teu ministério. Reparte com este povo estas coisas novas que o Senhor está te dando. Há uma pessoa aceitando a Jesus. Aleluia. Ora por ela, meu irmão. Ora, você, vem cá e ora. Santa, olha a cantora de Jesus aqui. Deus te abençoe. Foi a melhor coisa que você fez na vida. Melhor coisa que você fez na vida. Eu não vou orar pelos irmãos. Eu não vou orar. A orientação de Deus é esta. O pastor Gilmar vai orar e ele vai fazer uma oração profética. O que é uma oração profética? Quando ele começar a orar, Deus vai abrir um canal de revelação. E na oração, ele vai pedir coisas. E Deus vai fazer. E Deus vai fazer. E bora lá. Aleluia. Comece, aí está a plataforma. Aí está. Entra numa nova dimensão agora. Agora. Ó Deus, Senhor dos céus e da terra, teu Espírito nos une, ó Pai, e nós concordamos
Estamos vendo na mesma direção, desejando o mesmo, visualizando o mesmo, Pai. Agora, Pai Santo, na autoridade que nós recebemos da tua parte, eu, teu servo, eu declaro agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, tuas servas, teus servos, teus obreiros, tuas obreiras, recebam, 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 recebam agora, e a partir de agora, uma tempestade de poder dos céus, em o nome de Jesus Cristo. Colocai a mão agora, coloque a sua mão sobre o ombro do irmão, da irmã, do obreiro, da obreira, do seu colega de ministério, que está aí perto de você, e comece a repartir com ele agora a unção, a ousadia, a visão, a intrepidez que Deus está lhe dando agora. Abra a boca e verbalize agora, verbalize agora, dá glória agora, a unção de Deus.